O Jornal Gente vai discutir agora a decisão de ontem do Tribunal Superior Eleitoral a respeito do uso de inteligência artificial nas eleições municipais desse ano. Para isso, nós temos um convidado, o advogado especialista em direito eletrônico, Renato Opsi-Blum, está conosco hoje aqui no programa, em conexão por áudio e vídeo, para explicar um pouco mais para nós essa decisão tomada pelos ministros ontem à noite. O que eles decidiram é o seguinte: pode usar inteligência artificial na eleição municipal? Pode, mas ela precisa ser explícita, o aviso de que aquela peça foi produzida com inteligência artificial precisa ser informado ao eleitor. E a punição pode ser até a cassação do candidato. Doutor Renato, é isso mesmo? Como é que o senhor enxerga essa introdução da tecnologia no processo eleitoral brasileiro, com mais ênfase na eleição de 2024? Bom dia ao senhor. Muito bom dia a todos. Aqui é um prazer, especialmente nesse momento digital das eleições. E o TSE ontem deu um grande passo, inclusive, tudo indica que talvez seja um avanço legislativo, entre aspas, porque é uma resolução do TSE, mas o TSE acaba aí atuando como se fosse um legislador, talvez uma das iniciativas mais avançadas no mundo nesse ponto. Então, nós temos aqui 3 novidades importantes. Primeiro, a proibição dos deepfakes, que inclusive já tem um certo amparo na própria legislação, mas agora de forma específica. E o que é o deepfake? É a criação artificial de imagens, de vídeos, de fatos, alteração de voz. Então, por exemplo, aquela foto do Papa, né, usando aquele casaco branco, foi uma criação artificial. Isso acaba confundindo muito, e principalmente nas eleições, isso pode aí trazer influências diretas na percepção dos eleitores. Então, deepfake está proibido agora com mais veemência, com mais força. Nós temos a criação de imagens, de propaganda, de vídeos, aí sim, com esses recursos tecnológicos, com software, né? Software hoje, programa de computador, hoje chama inteligência artificial. Então, isso não foi vedado. O deepfake, que é falso, aí sim, eu posso criar, o candidato pode, o partido pode criar, usar esses recursos tecnológicos, eu já venho usando, né? Já há muito tempo. Mas se for uma criação artificial, tem que ter um aviso, tem que ter uma marca d'água, tem que ter uma informação, é o princípio da transparência. E houve, na sequência, também a proibição do uso de chatbots, que seria o atendimento, o contato, a comunicação automatizada com os eleitores. Isso está vedado também. São 3 iniciativas muito importantes. A dúvida que fica é como será a aplicação efetiva. Então, quando o tribunal vem, baixa uma resolução, aprova uma resolução e proíbe a conduta do deepfake, por exemplo, ok, isso pode gerar uma multa, pode gerar até a cassação. E esse impacto vai para o candidato e para o partido político também. Mas qual a responsabilidade? O que se pode fazer do ponto de vista técnico? Será que as plataformas, né, aqueles que administram as redes sociais, as big techs, será que elas podem adotar algum protocolo técnico para controlar ou gerenciar isso? Que inclusive faz parte também dessa discussão na resolução do TSE, para que as big techs, as plataformas, tenham mais agilidade e façam o que for possível para que nós tenhamos até uma diminuição das fake news. Então, em breves linhas, essas são as novidades. Doutor Renato, bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. De fato, é uma decisão muito importante, né, do TSE, mas o meu ponto é exatamente o que o senhor tangenciou aí na sua primeira resposta, que é o caráter legislador do Tribunal Superior Eleitoral, né? Ele não existe para isso, né? É uma regra, ou regras assim, por mais importantes que o sejam, e esta tem que ser adotada pelo Congresso Nacional. Como especialista em direito eleitoral na era digital, eu gostaria que o senhor discorresse sobre isso, né? Sobre essa atitude, que já é difícil suportar o Supremo Tribunal Federal legislador, imagina o ramo jabuticaba da nossa justiça, que é o TSE, aliás, um dos ramos jabuticaba que só existe no Brasil. E eu queria saber exatamente isso, de que maneira a legitimidade de decisões como essa, que não obedecem, por exemplo, o critério da anualidade, ou não da anualidade, mas de ser adotada no ano anterior à eleição, para então ter validade no ano eleitoral, de que maneira, até que ponto questões assim como essa podem ser, enfim, questionadas do ponto de vista da sua validade? Esse é um ponto de discussão permanente hoje.
razão dos fatos, né, que estão trazendo aí a polêmica no próprio STF. Mas eu vou fazer um contraponto. Apesar da polêmica, eu concordo com essa polêmica e acho que dá para aprimorar essa questão. Mas trazendo um contraponto, nós temos hoje na dinâmica digital uma velocidade muito rápida, né, na propagação, no acontecimento das questões, na parte técnica das plataformas e a própria internet. Hoje um conteúdo em 1, 2 horas ele já viraliza e já traz aí uma série de consequências. Então, contraponto qual é? Nós precisamos ter mais agilidade na organização, na regulamentação de todas essas questões. A prerrogativa do TSE, ela é constitucional e ela também é legal, apesar de ser polêmica. E isso já vem acontecendo há muitos anos. Mas podemos melhorar essa circunstância e, eventualmente, trazer isso até para o Congresso, o que seria até mais profundo, mais saudável, talvez, etc. Eu entendo que sim, porém, em função da dinâmica e da velocidade, nós teríamos que ter, então, um grupo, talvez, de parlamentares, dedicado, especializado, para que possa redigir essa legislação no menor tempo possível, até na dinâmica do próprio TSE. Apesar do TSE ter baixado essa resolução, como baixa outras tantas, essa resolução entrou em consulta pública no final do ano passado, e essa discussão já acontece há mais ou menos 2 meses. Então, algumas sugestões foram enviadas, contrapontos, etc. Teve uma certa discussão também, não foi algo apenas do próprio TSE. Mas, por que não? E fica aqui a sugestão de debate, né? Fazer com que o Congresso trate desse assunto com a mesma dinâmica. Agora, hoje nós temos um momento em que a inteligência artificial é a pauta, né? Que eu gosto de chamar de programa de computador, hoje com muita potência, ainda na parte lógica, hoje a gente chama isso de inteligência artificial. São muitos dados, muito processamento e muito conteúdo. E numa dinâmica muito rápida pela conexão da internet. Então, nós recebemos milhares de conteúdos diariamente que podem nos confundir. Isso acaba gerando uma certa poluição. Essa dinâmica que traz o grande desafio hoje de conseguir trazer a parte do gerenciamento, que, na minha visão, sim, depende da lei. A lei, a parte legislativa, o direito, ele vai ser muito protagonista, especialmente nesse ano. Vamos ver o que vai acontecer no segundo semestre. Aí nós temos algumas previsões ruins, mas, por outro lado, eu, como sou otimista, eu acho que nós teremos uma evolução, inclusive nas obrigações das Big Techs, que tem aquele botãozinho, eu gosto de falar para os meus alunos, aquele botão mágico do liga e do desliga, do coloca e do tira, do edita e do não edita. Então, é um exercício aí multidisciplinar, mas o direito, ele é protagonista. E bem complicado, e como disse o senhor, doutor Renato, muito bom dia, obrigada por estar participando conosco aqui do Jornal Gente. Essa regulamentação, por conta desse dinamismo, né, e dessa velocidade que o senhor mesmo coloca aqui, da inteligência artificial, ela precisa ser rápida. E assim como a regulamentação, precisa também da fiscalização. Essa é a parte que eu acho mais difícil. Como é que você vai separar o joio do trigo? E o senhor, como especialista, eu gostaria de ouvi-lo aqui. Como fazer essa fiscalização, já que a gente está falando de verdadeiros experts nesse mundo, né, nesse mundo virtual, e que fazem coisas que realmente nos confundem, né? Então, como fazer essa fiscalização? Como criar, vamos dizer assim, um grupo? Como que as pessoas vão poder separar e o público ficar sabendo o que é fato e o que é fake? O TSE, ele tem hoje, bom dia, ele tem hoje, esqueci de cumprimentá-la, perdão, ele tem hoje já uma estrutura para receber denúncias, questionamentos e as próprias ações judiciais. Mas vamos puxar para a tecnologia, né? O que a própria inteligência artificial traz para os partidos, para os candidatos, para os profissionais que vão trabalhar nas eleições, do ponto de vista da fiscalização. Existem ferramentas hoje, usando o termo técnico, antigamente falávamos informática, hoje o termo digital, até gostei da minha referência, direito eletrônico lá das antigas, mas existem ferramentas hoje que propiciam uma otimização dessa fiscalização. Então, essas ferramentas, elas são programáveis, nós colocamos inputs e elas trazem resultados, inclusive com mapas específicos de propagação, de tendências, de origens, de país, de frequência, muitas vezes até dependendo do IP, até com a identificação de quem está propagando aquele conteúdo, positivo ou negativo. Agora, do ponto de vista jurídico,
como a gente está falando de fiscalização, será que são só as vítimas, entre aspas, ou os partidos, os interessados que vão usar essas ferramentas? O que seria o ideal? O Ministério Público também tivesse, e há uma preparação para isso também, isso está em pauta. O próprio TSE já faz há muitos anos reuniões com plataformas, com profissionais, né, de áreas técnicas para implementar isso também. Então, a própria técnica que vai gerar uma série de fatos ilícitos a partir da criação de deepfakes, etc., pode e é positiva também para a fiscalização e para o combate. O problema é que isso tudo, novamente, é muito rápido, é muito profundo, muito técnico e muito específico. Então, às vezes, não dá tempo, né, da sociedade absorver e saber exatamente o que pode fazer. Mas vamos arriscar aqui. Eu tenho dito até isso muito em aulas. Nós já temos algumas ferramentas disponíveis, até gratuitamente, em que elas conseguem, ainda não com uma precisão adequada, né, os índices são de 30%, 40%, às vezes 50%, identificar se determinado vídeo, por exemplo, ele foi criado artificialmente. Isso é um alerta. Então, eu costumo fazer o parâmetro. Lembra quando nós usávamos intensamente os antivírus? Daqui a pouco nós usaremos intensamente esses aplicativos anti-IA, né? Anti-inteligência artificial, pelo menos que a gente tenha um alerta com essa percepção. É a tecnologia junto com a parte jurídica e esse entrelaçamento que vai trazer aqui algumas soluções. Mas não é fácil, porque é muito complexo. O advogado Renato Opsi Blum, que é especializado em direito digital, está ao vivo conosco aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, no Band News TV. Doutor Renato, queria recuar um passinho aqui, porque essa história de inteligência artificial é muito nova e acho que é desconhecida, não é? Por boa parte aqui de toda a comunidade, dos nossos ouvintes, assinantes, é algo que está acontecendo em tempo real. Então, olhando para o outro lado, até agora a gente falou do que pode coibir o uso da inteligência artificial na eleição, como fiscalizar e essa norma do TSE. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte, os partidos esse ano vão ter muito dinheiro, o fundão eleitoral está gordo de novo. É claro que a gente está falando numa eleição em 5.500 municípios, tem muita gente implicada. O que eu quero dizer é que vai ter gente mal intencionada querendo usar a inteligência artificial de uma forma não idônea. O que dá para fazer com a inteligência artificial numa campanha eleitoral? O que já foi feito, por exemplo, em outros países? Do que a gente deve ter medo, doutor Renato? Eu acho que o maior risco hoje, e eu vou trazer o tema aqui das fake news, muitos chamam de desinformação, enfim, mas eu quero trazer e chamar a atenção porque hoje nós conseguimos criar fatos que não existiram, não existem, né? Então, nós criamos o vídeo, uma situação qualquer. Então, por exemplo, um candidato X numa situação constrangedora. E que parece verdade porque a técnica ela é muito apurada. E com isso, a partir do uso também de ferramentas, nós conseguimos propagar muito rápido. E a maior parte das pessoas, da sociedade como um todo, eu também me incluo nisso, apesar de estar estudando nessa área, inclusive só um pequeno parênteses, a questão é tão complicada. Ontem no almoço com outro especialista, até que sabe até muito mais do que eu, estuda muito mais do que eu estudo, a conclusão que nós chegamos é que, nesse momento, nós não conseguimos fazer uma previsão acima de 4, 5 meses do que vai acontecer. Mas, fechando parênteses, a partir da propagação desses conteúdos que induzem percepções equivocadas, e na prática induzir percepção equivocada é gerar um voto para um lado ou para o outro, essa questão é que talvez seja o ponto principal. Por que eu disse lá no início que o direito ele é protagonizador? Porque quando nós temos essa dificuldade da sociedade compreender uma potência muito grande dessas questões e uma imprevisibilidade, a regulamentação, a organização, a lei é que vai decidir o que pode e o que não pode e até colocar aqui alguns freios. A minha dúvida está com relação à colaboração, entre aspas, né, das plataformas, que é muito, mas muito importante. Mas, por outro lado, como são normas que geram sanções, multas e até a cassação da própria candidatura, isso traz também uma preocupação para aquele que eventualmente aí use isso para prática ilícita. E muitas vezes, aqui só trazendo um desdobramento, muitas vezes até o próprio candidato não tem essa percepção do que está sendo feito do ponto de vista tecnológico e vai ter que ter essa percepção dessa vez. E pode acontecer também o contrário, né, de candidatos, né, adversários, criem mecanismos artificiais, ou vídeos, imagens, enfim, conteúdos artificiais,
para prejudicar, e esse ponto é relevante, para prejudicar o oponente. Então, vai dar a impressão que o oponente fez, mas ele não fez, foi o outro que fez para prejudicá-lo. Por isso que é importante essa parte técnica, que é profunda, da investigação, da perícia, para que haja efetiva vinculação e, na sequência, a imposição das sanções. Mas é algo muito complicado e é essa propagação que preocupa. Como aconteceu, essas discussões elas se intensificaram muito em função das eleições na Argentina, em que houve muito uso da inteligência artificial sem a devida regulamentação. Então, nesse ponto aqui, nós estamos já um passo à frente. A questão é que essas normas elas deverão ser ajustadas e eu chamo a atenção para a parte técnica também da fiscalização, como já foi colocado aqui, e da identificação. É algo muito técnico, profundo e que induz comportamentos na sociedade. É pauta permanente. Nós estamos conversando com o advogado Renato Opsi-Blum aqui no Jornal Gente. Além dessas questões ligadas à eleição, né, e aproveitando a presença do senhor aqui, há uma preocupação geral da sociedade em não se cair em golpe hoje nessas relações digitais e virtuais, né? Todo mundo fica desconfiado de qualquer coisa porque tem muito golpe na praça e a gente, sempre que sabe de um novo, acaba denunciando aqui no ar para evitar novas vítimas, porque quando você já sabe como é que é o golpe, você, claro, não vai cair na lábia do criminoso. Mas tem inteligência artificial já praticando golpe aí pela internet também, doutor Renato? Positivo, Pedro. Nós temos hoje, infelizmente, né, já muitos registros, né, públicos até, na minha atividade profissional já tenho contato com muitos, de fraudes que acontecem a partir do uso de inteligência artificial, que são os programas, né, com alta potência e uma base de dados gigantesca, simulando comportamentos de familiares pedindo, né, dinheiro, por exemplo, de pessoas do convívio, ameaças, né, situações constrangedoras, simulando que teve acesso indevido aos sistemas, aos computadores, aos dispositivos das pessoas, etc. Antigamente o sujeito ligava mesmo, né, o fraudador, o criminoso ligava, simulava, disfarçava a voz, etc. Nós conseguimos até ter mais percepção de que não era aquela pessoa. Hoje, a partir de fragmentos de voz, por exemplo, nesse bate-papo nosso aqui que nós estamos fazendo, por exemplo, em 2, 3 minutos de gravação, eu consigo, a partir, talvez até menos, né? Nós conseguimos, com ferramentas hoje, obter amostras, né, das nossas vozes aqui e fazer avatares, falando coisas que nós não falamos ou não falaríamos. Isso de forma muito rápida, eu falei aqui 2, 3 minutos, ferramentas simples, e isso é divulgado. Então fica difícil da gente perceber. Por isso que eu acho que nós vamos ter também esse outro mercado, esse outro espaço para ferramentas técnicas também alertando de conteúdos artificiais. Mas que a acuidade ainda não é tão grande. Eu citei aqui de 30%, 40%, às vezes 50%. Mas é algo que, infelizmente, tem esse lado de aumentar o número de fraudes. Por outro lado, temos que usar essa potência toda da inteligência artificial para diminuir esse número de fraudes. E, acima de tudo, trazer a regulamentação. E eu vou trazer aqui um termo final que nós sempre falamos, a questão da educação. O que é educação? Não é só divulgar, falar, etc. Isso tem que ser obrigatório. Todas as escolas, universidades, todos os espaços têm que tratar agora desses assuntos mais técnicos, né, do digital em si. E não é falar uma vez só. Isso que um curso hoje que a gente faz no primeiro semestre, o segundo semestre ele é totalmente diferente pelo avanço tecnológico. Então, isso também é um grande desafio e tem que ser pauta. Aqui, às vezes, é até um exercício engraçado, né, quando nós perguntamos sobre segurança, ou sobre fraudes, né? A sua pergunta, e a resposta é não, nós aqui nessa empresa está tudo seguro, nós fizemos tudo que tinha que fazer, etc, etc, está tudo certinho, mas acontece o problema. Por quê? Porque a tecnologia evolui e o comportamento muda. Então é pauta permanente, nós não podemos descuidar, isso só vai se intensificar. Muito cuidado, aproveitando aqui para deixar algumas dicas, com mensagens que fogem do padrão via WhatsApp ou qualquer outro canal, promessas específicas aí de ganhos diferenciados fora da proporção aceitável. Fiz até um vídeo recentemente no meu Instagram aqui sobre os likes, né? Então, olha, você ganha para você fazer like. Então, no começo você até ganha algum dinheiro, mas depois você é induzido a aplicar aquele dinheiro em fundos específicos e aí você perde o dinheiro. Então, tudo que foge do padrão tem que gerar o alerta. Ok, o Renato está falando aqui para gerar o alerta. E depois, o que eu faço para confirmar? Aí eu posso usar
os próprios sistemas de busca, o Google, por exemplo, o Bing, etc., para confirmar. Normalmente, quando tem essa fraude, isso já está na própria internet, então nós escrevemos mais ou menos como é a fraude e vem o resultado. E usar também as próprias ferramentas de IA, o ChatGPT, por exemplo, etc., para ver o que ele traz nesse aspecto da desconfiança, porque eu tenho mais elementos para poder decidir se eu vou ou não vou à frente. Mas, na prática, acaba gerando aí uma era de mais desconfiança, até por cautela, né? E também, né, doutor Renato, uma era de desconhecimento, né? Hoje estudantes não pegam mais em livros porque confiam plenamente nessas ferramentas, colocam o nome de um determinado personagem que precisa fazer um trabalho de escola e se os dados estiverem errados, não são checados. Mas o que eu queria aproveitar aqui o conhecimento do senhor no Jornal Gente, de forma muito rápida, é a questão da discussão da câmera de reconhecimento facial. É uma discussão aqui na Europa que está muito, muito efervescente, né? Uns são a favor, outros são contra, acham que é uma quebra de privacidade, e essa discussão também existe no Brasil. Eu queria saber a opinião do senhor. Perfeito. É uma questão, ótima pergunta, hein? Então, fazendo o link da Europa aqui, é uma questão de ajuste de eficácia, de resultados positivos, mais positivos e menos falsos positivos. E é uma tendência, na minha visão, irreversível. Na Europa, na primeira versão, né, da legislação de inteligência artificial já aprovada e vai entrar em vigor no primeiro semestre nos países, a versão principal já foi aprovada, na primeira minuta havia proibição efetiva por ser considerada, eles catalogam isso como sendo de risco excessivo e alto risco, como risco excessivo. Então, para reconhecimento facial para crimes na rua, isso não poderia ter sido usado. Hoje, isso foi flexibilizado na nova versão. O que eu penso disso? Então, se nós tivermos aí um alto grau de eficiência no reconhecimento, a solução, a ferramenta, ela é positiva. Qual que é a conta que se faz? Então, se eu vou encontrar pessoas procuradas pela justiça, criminosos, ou qualquer outra situação ilícita, é importante deixar esse destaque, isso é positivo porque eu vou diminuir o risco para a sociedade na medida que eu identifico a pessoa, ela é presa, etc., e com isso eu evito a prática de novos crimes. Hoje a eficiência está em torno de 95%, mais ou menos, né? Fazendo uma média. Talvez até um pouco mais. Por exemplo, aqui em São Paulo, no projeto da Prefeitura, na própria licitação, e isso foi confirmado pelo próprio Tribunal de Justiça em uma ação que contestou isso, o índice de acerto é superior a 90%. Então, a maior parte desse reconhecimento ele será positivo. Mas o que acontece quando identificar equivocadamente uma pessoa? Então, vou trazer aqui um exemplo que aconteceu na Bahia. Uma estudante universitária, ela foi para um bloco de carnaval e logo que ela chegou perto do bloco, ela foi abordada por 3 policiais civis, de forma educada, etc., dizendo, olha, teve esse registro, etc., ela se identificou e houve a constatação de que não era ela, sem qualquer constrangimento, que é como tem que ser. Ela foi para o bloco. 2 horas depois, dentro do bloco, aí ela foi abordada por policiais militares e foi conduzida até a delegacia. Então, o que constrangeu, e após a Polícia Civil ter feito essa abordagem. Qual que é a lição que a gente tem disso aqui? Então, a questão do treinamento, a questão da integração de sistemas, e para quando o sistema não reconhecer de forma correta, eu ter já uma outra forma de autenticação ou de verificação que não constranja. E aí o sistema acaba funcionando de forma positiva como um todo. Então, mas o resultado, acho que o ponto principal é no funcionamento. O sistema tem que funcionar bem. Não adianta eu ter 50% só de reconhecimento. Mas estamos já evoluindo, chegando próximos aí de 99%. Enfim, 100% nunca vai acontecer pela dinâmica. Mas eu vejo isso como ponto positivo, sim, desde que tenha acurácia. Advogado Renato Opsi-Blum, muito obrigado pela presença hoje aqui no Jornal Gente para conversar conosco sobre as questões aí do direito digital. Um abraço para o senhor, até uma próxima. Até a próxima, se Deus quiser, um abraço a todos. Obrigado. Obrigada, doutor Renato. Abraço.